Como vão, Raverim, Racolo, BC, de tudo em ordem, tudo bem? Amigos, vamos fazer a leitura aqui da nossa primeira parte dessa Parashá Shavua, dessa porção da semana que se chama Noa, Noé em português, tá? Aqui no livro de Bereshit, a sua Bíblia é o livro de Gênesis, tá? A tradução aqui para o grego, né? Traduzido como Gênesis, tá? A partir do capítulo 6, do versículo 9, vamos fazer essa leitura, tá bom? Não é uma porção grande, mas temos assuntos aqui interessantes para nós nos focarmos aqui sobre justamente a pessoa de Noé, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro passuque, o versículo 9, ele nos diz assim, ó. Eletoldot Noa, ou seja, essas são as descendências, as gerações de Noa. Noa ish tzadik ta'amin hayah bedorotav. Noa, ele era um tzadik, ele era um justo, ta'amin, uma pessoa íntegra. Hayah bedorotav, na sua geração, tá? Isso aqui é importante você entender isso, né? Bedorotav, na sua geração. E o versículo continua assim, ó. Et ha'elokim hitechalel Noa. Deus andava com Noé, tá? Esse aqui é o nosso primeiro versículo. Vamos já fazer uso aqui de Rashi para nós entendermos. Vamos lá, ó. Uma vez que a escritura menciona Noa, né, fala também o seu louvor. Conforme está escrito, né, consta em a menção de um homem justo é uma bênção, tá? Provérbios lá no capítulo 10, versículo 7, justamente fala isso. Que a menção de um homem justo é uma bênção, tá? Então nós vemos aqui que a primeira explicação de Rashi para a Parashá começar justamente exaltando a Noa é justamente para falar sobre a integridade de Noa, que era uma bênção que você comece sendo louvado o seu nome, tá? Seja respeitado o seu nome. A segunda parte que ele fala assim, uma outra interpretação, tá? Uma vez que os nomes dos filhos de Noa não são mencionados imediatamente após essa introdução, tá? Para nos ensinar que as principais descendências, ou seja, suas criações, os seus legados, são o que? As suas boas ações. Então, como já começa aqui no versículo 9, falando, exaltando a integridade de Noa, e não menciona os seus filhos, Rashi também traz uma outra interpretação, dizendo que justamente que as boas ações de uma pessoa, não seus filhos, suas boas ações são verdadeiramente o seu legado, tá? Como eu disse aqui, Bedorotav, em hebraico, ou seja, na sua geração. Por que a Torá fala na sua geração e não aquela geração, esta geração? Ela usa justamente Bedorotav, na sua geração. Na geração dele. Tem duas explicações aqui bem interessantes. Ó. A primeira é o seguinte. Aparentemente, a palavra Bedorotav, geração, é redundante. Tá? Alguns dos nossos sábios interpretam favoravelmente. Quanto mais ter sido justo, se ele houvesse vivido uma geração de pessoa justa. Ou seja, a opinião de alguns sábios dizem que Noé, que diz aqui Bedorotav na sua geração, é dizendo que o quê? Exaltando a pessoa de Noa naquela geração, dizendo que se ele existisse em outras gerações, ele seria também justo ou até mais justo. Já uma segunda opinião de outros sábios dizem que não. Eles interpretam aqui depreciativamente. Tá? Por quê? Em comparação com a geração em que vivia, ele era justo. Mas se vivesse na geração de Abraão, não teria importância alguma, como diz o Tratado do Sanhedrin aqui na página 108a, tá? Do Talmud aqui. Então, já essa segunda opinião dos sábios, já falam que não. Por que a Torá usa Bedorotav, na sua geração? Para dizer que justamente naquela geração em que ele vivia, ele era justo. Mas como diz aqui, se ele vivesse na geração de Abraão, que são 10 gerações para frente, ele não seria tão justo assim. Tá? Eu também concordo justamente com essa interpretação, por quê? Pelo que vai se suceder, tá? Nos versículos seguintes aqui. Ela é mais condizente com o que acontecerá aqui nas porções, tá, posteriores. Então vamos lá. E diz assim que Et ha'elokim hitechalel Noa,
que Deus andava com Noa. Tá? No próprio versículo fala, Deus está na frente aqui, ó. Et ha-Elohim. Né? Hite halel Noa. Deus andava com Noa. Não está escrito Noa hite halel ha-Elohim. Tá? No contrário. Aí fala assim, ó. Rashi. Mas a respeito de Abraão, a escritura diz: Senhor, diante de quem eu caminhava. Tá? Só você conferir lá aqui no próprio livro de Gênesis mesmo, no capítulo 24, no versículo 40. Tá? Quando Abraão vai falar para o seu servo buscar uma filha ali, né, uma esposa para seu filho, ele pega e fala que Deus, né, que ele andava na frente de Deus, iria preparar tudo. Tá? Então você vê a diferença aqui. Tá? Eu já vou ler aqui para nós entendermos. Ó, Noa precisava do apoio de Deus para auxiliá-lo, para mantê-lo justo. Tá? Mas Abraão fortalecia-se e caminhava sozinho no caminho correto. Como eu disse, a diferença aqui. O Passuque aqui, o versículo, ele diz que o que? Et ha-Elohim ri te halel Noa. Deus andava com Noa. Já Abraão fala que ele andava à frente de Deus. Tá? Ou seja, nós já vemos aqui realmente um começo de uma distinção entre Noa e Abraão. Tá? Como diz o próprio comentário de Rashi aqui, Noé, ele precisava do auxílio de Deus para se manter justo. Tá? Já Abraão, não. Tá? Continuando aqui, ó. Versículo 10 diz assim: Noa gerou 3 filhos, Shem, Ham e Efté. O mundo era corrupto diante de Deus, e a terra se preencheu de crime. Aqui tem uma palavra interessante. A palavra para crime aqui é justamente Hamas. Tá? Hamas. Olha só, que interessante, né? Não sei se vocês estão bem cientes, existe um grupo terrorista chamado Hamas. E a palavra aqui para crime é justamente Hamas, tá bom? Então vamos lá, a terra estava cheia de Hamas. Diz assim, e se corrompeu. É uma expressão de imoralidade e idolatria, como se em talvez se corrompa toda a carne e se corrompeu, como diz lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 16. Então, quando a Torá ela usa o termo aqui, e se corrompeu, tá? Quer dizer o quê? Que é sinal de imoralidade e idolatria, tá? Aí fala assim, a terra se preencheu de Hamas, a terra se preencheu de crime, tá? Toda a carne se corrompeu, menos os animais e as aves acasalavam-se com aqueles que não eram de sua própria espécie. Então, quando Deus fala aqui, né, que é toda a terra, né, no caso que Vatimaleha alt Hamas, toda a terra ela se preencheu, está englobando todo, até os animais. Por isso Urashi ele traz aqui que até os pássaros, os animais, eles começaram a acasalar-se entre si também, de espécies diferentes, tá? Nós vamos entender melhor aqui, ó. Aí Deus fala no versículo 13, né? Vamos pro versículo 12, porque é uma explicação do Urashi que o versículo 13 fala assim, o versículo 12. Deus viu o mundo, né? E ele estava corrompido. Toda a carne se corrompeu no seu caminho sobre a terra. Deus disse a Noé: o fim de toda a carne veio diante de mim. O mundo está repleto com seus crimes. Eu, portanto, os destruirei de toda a face da terra. Tá? Onde quer que você encontre promiscuidade, idolatria, calamidade, vem o mundo e mata tanto o bom como os mal. Entendam bem. Várias vezes nas paraxá posteriores que nós já lemos aqui, é dito assim que a terra ela vomita. Existem os profetas que falavam que a terra iria vomitar os seus habitantes por causa do que? Da imoralidade, da corrupção e do crime que a terra produz. Os seres humanos produzem. E a terra acaba se contaminando com isso também e ela acaba vomitando. Então o versículo aqui diz que a própria terra chegou perante Deus. Tá? E por isso que fala o versículo, né? Justamente que o fim de toda a carne veio diante de mim. Se corrompeu, o gênero humano se corrompeu de tal maneira que a própria terra e os animais foram afetados.
tá? Como diz, o mundo está repleto com seus crimes. O veredito dele só foi selado por causa do crime. Aqui o Urashi ele comenta assim que o crime, né, ele é o pior de todos os atos aqui, desde o caso da imoralidade ou da idolatria. Porque muitas das vezes a imoralidade e a idolatria são algo que você faz consigo mesmo, tá? A pessoa vai lá e tem relações imorais, ou ela adora um ídolo. É entre ela e ali. Agora o crime é quando você prejudica uma outra pessoa, você assassina outra pessoa, você rouba a pessoa. Esse é um tipo que você acaba afetando os demais, tá? Continuando aqui, ó. Versículo 14 diz assim, ó: faça para você uma arca de madeira de cipreste. Divida a arca em compartimentos. Calafeta o interior e exterior com piche. Esse versículo aqui ele é bem interessante. Ele tem um detalhe aqui, muitas vezes, que passa desapercebido, né? Deus fala assim para ele fazer uma tevá, tá? Que é uma arca, em hebraico, de madeira de cipreste. Ele fala que ele dividir ela em compartimentos, ou seja, ela seria dividida em compartimentos, tá? E ele fala para ele calafetar, né? Ele passar, encher, tanto por fora como por dentro, com piche, né? Para segurar ali, para que a água não adentrasse. Rashi fala assim, ó, né? Aselechatevá, né? Faça para você uma arca. Há muitas formas perante Deus de trazer alívio e resgate para Noa. Não havia várias maneiras de Deus interferir nessa situação sem que ele viesse a sobrecarregar Noa, né? Então o Rashi fala assim, por que ele sobrecarregou Noa com a construção de uma arca que nós sabemos que durou 100 anos? A fim de que as pessoas da geração de dilúvio pudessem vê-lo se ocupando com a construção da Tevá por 120 anos. Ele perguntasse, por que você precisa disso? E ele lhe dissesse, no futuro Deus trará um dilúvio ao mundo, talvez se arrependa. Então Rashi explica o seguinte, por que Deus pediu para ele um trabalho tão exaustivo e que sobrecarregasse ele já na idade dele, que duraria ali 100 anos de construção? Rashi fala para que as pessoas daquela geração vissem o construindo aquela arca enorme, viessem a perguntar para ele e ele viesse a falar que Deus iria fazer cair um dilúvio sobre a terra, a ponto de cobrir todo o globo. Tá? Lembra do primeiro versículo que a gente falou lá no começo, para a gente ficar a prestar bem atenção do que quer dizer Bedador Otávio na sua geração? Já começa por aqui, já prestar atenção. Tá? Como diz aqui Rashi, né? Compartimento significa alojamentos separados para cada animal doméstico selvagem, ou seja, sabe quando você tem uma estante com vários quadradinhos, né, compartimentos, cada um você coloca um tipo de livro, um tipo de assunto, tá? Então, nós vemos aqui que ela teria um compartimento, tá? Na verdade, ela teria ali, elas seriam 3 andares, nós vamos ler aqui, e cada andar teria um compartimento para cada tipo de animal, tá bom? Tem um detalhe aqui que ele fala assim, ó, calafeta, né, o interior e o exterior com piche, tá? Vocês lembram de mais um personagem na Torá que precisou estar dentro no caso aqui, de um cesto e foi calafetado somente o exterior com piche? Noa, né? Desculpa, Moshe, né? Moisés. Vamos lá aqui, ó. Rashi fala assim, Zefet em aramaico, conforme encontramos no Talmud, tá? Ou seja, no Talmud está dizendo que o quê? Zefet, no Talmud, isto é, a palavra krufá, betume alcatrão, no cesto de Moshe. Isto é, o cesto em que Moshe foi colocado no Nilo, uma vez que a água do Nilo era calma, bastava usar a lama no lado de dentro e o piche apenas do lado de fora. Outro motivo era para que esse homem justo, no caso Moisés, não fosse submetido ao mau cheiro do piche. Mas no caso da arca de Noa, devido à força da água, a arca era calafetada tanto por dentro como por fora. Olha só, o cestinho de Noa, ele tinha simplesmente para o lado o cesto de Moshe, desculpa, né? A gente confunde bastante Noé com Moisés, né? E você vê que no Noa e Moshe também parecem bem parecidos. Então vamos lá.
O cesto de Moshe, de Moisés, por fora ele estava com piche, por dentro não, ele tinha ali betume, é o que estamos por causa do cheiro, para amenizar o cheiro do piche do lado de fora. Já na arca não, ela era tanto por dentro como por fora, tá? Aí Deus fala assim, ó, no versículo 15. É assim que você deverá construí-la. O comprimento da arca será de 300 cúbitos, sua largura 50 cúbitos e sua altura de 30 cúbitos. Faça uma iluminação para a arca. Faça de modo a ter um cúbito no topo. Coloque a porta da arca no seu costado. Faça um inferior, segundo e terceiro. Nós falamos aqui de compartimentos. E aqui já se fala você fazer um piso superior, segundo e um terceiro. Tá? Essa iluminação que fala aqui logo no versículo 16, né? Faça uma iluminação. Alguns dizem que era uma janela e outros uma pedra preciosa que lhe fornecia, né? Segundo Urash. Que um era uma janela para que ainda entrasse a luz, né? Outros já dizem que é uma pedra preciosa, que ela iluminava todo o interior da arca, tá? Essa questão de modo de ter um cúbito no topo, olha só, é justamente isso. A sua cobertura era inclinada em direção ao alto até que se estreitava no topo, né? Ou seja, o topo a um cúbito, tá? Para que a chuva escorresse para baixo por ambos os lados, né? Se você fizer um barco daquele quadrado, tal, tudo deixa a água, ela vai simplesmente parar, né? Ela descia e escorria, tá? Inferior, segundo e terceiro, 3 andares, né? Um sobre o outro. O compartimento superior era para as pessoas de modo, do meio para a morada dos animais e o inferior para os resíduos. Então, Rashi ele explica aqui que o primeiro piso era para os homens, né? Ali no caso o ser humano, Noé, sua esposa, seus filhos, sua esposa. O do meio era para os animais, dividido, né, em compartimentos, e embaixo era para colocar os resíduos do que sobrava. Você imagine ali ficar praticamente um ano dentro de uma arca, né? Para onde que iriam os seus resíduos? Então Deus, na sua infinita sabedoria, já passou para Noé toda a confecção de como seria feita essa arca, né? Nada menos do que o arquiteto de todo esse mundo perfeito falar, não, construa essa tevá, essa arca desta maneira assim, para que vocês sobrevivam durante esse período do dilúvio, tá? Versículo 18 fala assim, ó. Desculpa, né? Versículo 17. Eu estou prestes a trazer o dilúvio sobre a terra para destruir toda a carne que tem em si um sopro de vida sobre os céus. Tudo que está sobre a terra perecerá, tá? 18. E eu manterei minha aliança com você. E você entrará na arca, você e seus filhos, sua esposa e a esposa de seus filhos contigo. Rashi fala assim, que essa aliança que Deus fez com Noé, ela tinha um propósito. Era uma aliança, né, que era necessária para que os frutos não viessem a apodrecer e se tornarem putríferos. E também para que os ímpios da geração não viessem a matá-lo. Ou seja, quando Deus fala, eu vou fazer uma aliança com você, a partir do momento que Deus fala, eu faço uma aliança com você, Deus faz um trato, um acordo com você. Então o Rashi fala que essa aliança que ele fez com Noé aqui, ela se fazia necessária por quê? Para que as árvores, os frutos, não viessem a apodrecer por causa da podridão do gênero humano nessa época. E para que essas pessoas que vissem Noé ali fazendo isso, não viessem a matá-lo. Então Deus precisou fazer uma aliança com Noé, tá? Vocês, seus filhos e sua esposa, os homens separados, né, os homens separados e as mulheres separadas. Daqui se aprende que eles ficaram proibidos de manter relações conjugais dentro da arca, tá? Então, quando a Torá ela divide aqui, né, ela fala você, seus filhos e a esposa de seus filhos contigo, Deus está falando, durante esse tempo aqui, vocês não vão ter relações, vocês vão ficar separados, tá? Versículo 19 diz assim, todo ser vivo de toda a carne, traze 2 de cada para a arca para mantê-los vivos contigo. Eles serão macho e fêmea. Então Deus fala para Noé, para que ele venha e traga um casal, tá? De todas as espécies que tem na terra, traga um casal para que eles se mantenham vivos ali com ele, né? Aí o versículo fala assim,
De cada espécie de pássaro, de cada espécie de animal e de cada espécie de animais selvagens traga para você, de cada espécie para que vivam. Aqueles que se acasalaram com sua espécie e não corromperam seu caminho, vieram por si só. E tudo que a arca aceitava, ele, Noé, colocou nela. Ou seja, a arca repelia os animais inadequados, tá? Então, o próprio versículo aqui diz que justamente que cada espécie de pássaro, cada espécie de animal, animais selvagens, os próprios animais rastejantes, né? Eles vieram até Noé, tá? E diz assim o comentário de Irache justamente aqui, que os animais puros vinham e que os animais impuros, a própria arca, ela repelia. A arca aqui era um sinal da benevolência de Deus e da separação daquela corrupção. Então é óbvio que nada que era impuro ia conseguir adentrar a arca, tá? E fala assim, versículo 21. E pegue consigo todo alimento que será comido e o mantenha em estoque. Será alimento para você e os animais. Noa fez conforme tudo que Deus lhe ordenara, assim o fez. E aqui nós encerramos a nossa porção, tá, amigos? Esses últimos dois versículos aqui, eles dizem bem claro que é óbvio, com a quantidade de animais que adentraram ali, tá? Fora Noé, seus filhos, e ali a sua esposa e a esposa dos seus filhos, óbvio que deveria ter uma quantia substancial de alimento. Não só para ele, como para todos os animais ali dentro da tevá, dentro da arca. E o último versículo diz que Noé, ele fez tudo conforme Deus ordenara. Daqui você entende o seguinte, tudo que Deus ordenou a Noé, até aquilo que aqui a própria Torá não nos explica, Noé ele fez. Então nós entendemos o seguinte, quando nós fazemos tudo aquilo que Deus pede, nos seus mínimos detalhes, nós somos poupados. Tá? Eu gosto de falar nesse assunto assim porque tem muitas pessoas que não entendem essa questão. Tá? Vamos analisar o seguinte, assim, vamos pegar coisas da nossa vida para você tentar entender o que eu estou querendo dizer aqui. Coisas óbvias. Dentro do seu lar. Você não gosta das coisas organizadas? Certo? Você não quer que as coisas estejam todas organizadas para que quando você precisar delas, você saber onde elas estão? Quando isso não acontece e você precisa fazer algo, não lhe toma tempo? Não lhe causa um certo desconforto? Se você faz tudo dentro da tua casa para que você possa ter ali um mínimo de organização, quanto mais nós fazemos aquilo que o Criador do mundo, de todas as coisas, nos ordenar, as coisas andarão justamente nos conformes, certo? No seu trabalho, para você ser bem sucedido, você tem que seguir um cronograma. Toda empresa tem seu padrão de conduta, de moral e ética. Tem o que você precisa fazer. Se você sai daquele cronograma, se você não segue ali um briefing, né, vamos dizer assim, você acaba ou atrasando o trabalho, ou na pior das hipóteses, você perde o seu cliente, certo? Aí quando a Torá ela vem e fala aqui que Noé ele fez tudo como Deus pediu, você acha que isso é injusto? Ah, isso não é certo. Você consegue entender o paralelo e ao mesmo tempo o paradoxo das coisas? Se nós andarmos conforme Deus nos pede, e sim, talvez você não perceba isso, mas tudo se guia dentro de ordem, tudo se guia dentro de leis, dentro de moral e conduta. Se você acha que para você só basta você ter uma fé ou acreditar, e você não segue um caminho, você não segue uma diretriz, isso de nada vale. Porque a única coisa que difere você de uma outra pessoa simplesmente segue a sua crença, mas as suas atitudes, a sua conduta não diferem da de ninguém. Noa, ele era diferente daquela geração. Por isso Deus o poupou. Por quê?
como diz o versículo. Et a Elohim ri te halel Noa. Deus andava com Noa. Para Deus andar com Noa, quer dizer que Noa, ele era tzadik tamim. Ele era um justo e íntegro naquela geração. Ele não fazia o que os demais faziam. O texto, ele é objetivo e claro. Andar com Deus não é acreditar em Deus. Porque nós vamos ver aqui que Noa, ele chegou a duvidar no passuque de amanhã, na porção de manhã, que Noa chegou a duvidar se realmente o dilúvio ia vir. Tá? Então, o que nos faz diferente nesse mundo, nesse mabulo, né? Nesse dilúvio, nesse caos, nesse babelo, nessa confusão, é o nosso comportamento. Não adianta você falar, eu acredito em Deus tal, mas você faz todas as mesmas coisas que os outros demais fazem, que supostamente falam, não acredito na sua fé, na sua religião. O que vai diferenciar nós dos demais são as nossas condutas, são o que nós fazemos mediante a sociedade. Andamos como Noé? Será que Deus pode falar para mim ou para você que você é justo, que você é tamim, que você é íntegro, numa geração de pessoas que cada vez mais se corrompe por menos, por pouca coisa? Então, tenta entender bem o que a Torá quer nos ensinar. Não adianta a sua crença, a sua fé. Se a sua conduta, se o seu comportamento não condiz com aquilo que você fala. Noa, ele era, como diz o versículo, et ish, né? Ish, tzadikim tamid. Tzadik tamid. Ele era uma pessoa justa e íntegra naquela que pedorotava, naquela geração. Então, se eu e você não somos justos e íntegros aos olhos de Deus, que óbvio vai refletir na sociedade, de nada adianta a tua fé. O nosso comportamento vem em primeiro lugar. Como eu já disse em outros vídeos aqui, uma criança, você vê, a criança está no estado de mais pureza possível. A criança ela não presta atenção no que você fala. Ela presta atenção no que você faz. Se você fala uma coisa e faz outra, a criança ela vai fazer aquilo que você fez, e não aquilo que você falou. Amigo, essa é a mensagem que eu deixo para vocês aqui no final dessa paraxá, esse primeiro passuque aqui de hoje, tá? Da porção de Noa. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente com a segunda parte dessa porção. E Bekol Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso sobre a sua vida. Parnassá, que é o sustento vindo da parte de Deus, que é o principal sobre nossas vidas, porque vem de Deus, tá? E que Mashiach se revele ainda hoje nos nossos dias, para que nós possamos sim ter, né, esse louvor de Deus na nossa vida, falar, olha fulano, olha Beltrano, ele é tzadik também na minha presença. Eu ando com ele. Uma geração corrupta, mas eu ando com ele. Todarabá, Mashiach, construa o terceiro Beit HaMikdash, que possamos voltar com o templo ali para fazer o serviço para Deus. Todarabá, muito obrigado. Lihitraot, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, 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 amigos.